queria dar as boas-vindas a todos aqui, essa é a nossa sede do IBEF. Para quem não conhecia, nós estamos aqui há alguns meses, então temos muito orgulho de estar recebendo todos aqui, né? O evento importante hoje, nós vamos estar com os 3 finalistas do Prêmio Equilibrista, André e o Antônio, que está remoto, que está resolvendo assuntos nos Estados Unidos, mas vai estar conosco. Difícil falar em ordem alfabética, são todos com A aqui, né? Mas, então, eu queria só dar algumas informações, aliás, também aproveitar para dar o agradecimento aos nossos patrocinadores, né? O Deloitte, Itaú, SAP Concur, né? Vamos ter a oportunidade de estar com eles um pouquinho daqui a pouco, e falar um pouco sobre o processo que nós vamos estar seguindo, né? Quer dizer, esse processo, nós vamos iniciar a votação agora no dia 22 de outubro, né? Na sequência aqui, os nossos associados receberão uma comunicação com um link, e se não tiverem esse link a partir de 22, podem comunicar aqui com a Elane no IBEF para a gente poder enviar, mas acredito que não tenha problema. O processo todo será auditado pela BDO, um processo que nós seguimos aqui, e nós vamos fazer também no evento de hoje a gravação, né, e edição posterior, então vai estar disponível por um link também, e vai estar no nosso canal do YouTube para que possa ser assistido para quem não tem a oportunidade de acompanhar hoje, né? Então, iniciando, portanto, hoje eu queria convidar então agora os nossos patrocinadores para falar um pouco com a gente, começar pela Deloitte. Fragoso, por favor. Boa noite, obrigado. Nós temos, acho que um videozinho aí, né? Por favor. Se o mundo mudou, agora o desafio é acelerar a mudança. Com 7.000 profissionais que impulsionam negócios no Brasil. A gente traça o plano, a gente faz a implementação, a gente conduz a operação. Pessoas, ideias e tecnologias conectadas para entregar soluções completas para a sua empresa. Prontos para a transformação? Nossos clientes já sabem que faz toda a diferença se conectar com quem torna suas ideias e seus sonhos realidade. E transforma de ponta a ponta. Bom, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Primeiro eu escolhi esse filme, perguntaram, tinha uns 4, 5 filmes para escolher. Eu escolhi esse, porque como eu tinha a minha foto lá no filme, falei, vamos esse aqui, né, Ben? Pelo menos quem não tiver oportunidade vai me ver lá no vídeo. Então, agradecer primeiro a todos, assim, em especial aos equilibristas aí que estão aí sempre. Eu acho que é uma conquista enorme para qualquer um da área financeira, qualquer um de carreira financeira dos CFOs, poder pelo menos participar. Então, desde já, o parabéns a todos aí que estão chegando na reta final, independente de quem ganhar ou não, já é uma conquista, né? Estar indicado para o prêmio é uma conquista enorme pessoal e de carreira, né? Tem aqui alguns equilibristas aí do passado, né? Que sabem aí o que é o valor em relação a isso e a conquista profissional. E também agradecer não só os patrocinadores conjuntos, Itaú e SAP aqui juntos, acho que a gente reconhece a importância do prêmio e por que tanto para nós como para o IBEF, né? E aqui agora falando também, né, para aqueles que não me conhecem, né, então eu sou o Fragoso, eu sou VP do IBEF, institucional e de estratégia, e também sou sócio da Deloitte, né? Então, acho que para esse prêmio especial a gente já vem apoiando acho que, pelo menos que eu me lembro, aí, uns quase 10 anos que nós somos patrocinadores do prêmio, e com muito orgulho a gente vê a evolução do prêmio e até dos participantes e dos indicados, né? Assim, a briga positiva dos CFOs por ganhar isso mostra o interesse e a relevância desse prêmio. Então, para nós, uma super satisfação e, desde já, o parabéns para todos, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre a transformação, além de agradecer as nossas sócias que vieram aqui, tanto a Bitu quanto a Carol, que tem também atuado a nova geração. Eu já estou ficando mais velho, tem que pensar na sucessão já, né? Então, para quem a gente vai deixar
esse legado aí com as novas sócios para atuarem aqui no IBF, até mesmo da importância. Isso não é... Muitas vezes os nossos sócios não entendem a importância do IBF. A gente fala, mas tem que estar aqui para viver e essa experiência e entender o porquê que é importante. E quando a gente fala da transformação de ponta a ponta aqui, do que a gente tem visto, para nós também, né, as empresas de auditoria e consultoria, né, temos aqui também alguns dos nossos concorrentes aqui juntos, né, então as chamadas Big Four aí estão também passando por um processo enorme de transformação, né? Todos os clientes e nós estamos sofrendo esse impacto da mudança e a gente também tem que se transformar junto com os nossos clientes, né? Então, acho que aqui é você também aprender o que é... Né, quando muitas vezes os clientes falam para a gente sobre o desafio de AI, de GenAI, é para nós como é para todo mundo, né? Então, não é só para aquele cliente ou para aquele aqui. Nós também estamos no processo de mudança a partir do uso e da experiência, né? Então, as dificuldades e os desafios, como é que você cria um modelo novo de negócio, de governança de AI para isso, é um desafio para todos. Todo mundo está aprendendo um pouco, né? E a gente também aprende, cada um, e aprende com os executivos, com os CFOs de ponta aqui para explicarem para a gente sobre isso. Do mesmo jeito que o que a gente enxerga de mudanças do desafio de pessoas, de tecnologia, de mudança geopolítica, os riscos que estão acontecendo nos vários mercados, todo mundo aprende junto. Mas eu acho que né, por incrível que pareça, ainda assim, a gente estava conversando, já com os nossos decanos aqui da área financeira, assim, a gente, por mais que a gente tenha toda essa dimensão de riscos no país, o Brasil ainda está indo bem, né? A gente tem que reconhecer a capacidade que nós todos aqui, porque o Brasil não é o Brasil, né? O Brasil somos todos nós, né? Da gente superar no momento de crise, que tinha tudo para dar errado e nós estamos indo bem, né? Então, isso mostra um pouco da nossa resiliência, a capacidade criativa que a gente tem nos vários setores. Acho que isso é bacana. E reconhecer o prêmio para os CFOs aqui e dar esse prêmio e manter esse prêmio por tantos anos mostra também a nossa capacidade de evoluir e a maturidade que a gente tem para poder premiar e reconhecer o trabalho que cada um teve aí ao longo do ano e os destaques que tiveram. Então, eu queria dar aqui os parabéns pessoalmente para vocês. Reconheço que realmente é um desafio ser CFO num mercado como o nosso e ainda estar entre os finalistas mais ainda. Então, em meu nome, como IBF e também como Deloitte, meu super parabéns para os finalistas e para os premiados aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Fragoso. Obrigado, Deloitte. Dando sequência, eu queria convidar o Itaú, aqui representado pelo Eduardo Amorim, que é diretor comercial do Itaú BBA, para poder estar um pouco conosco aqui. Obrigado. 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 Deixa eu deixar aqui. O Fragoso sempre deixando a barra alta aqui, né? Difícil de falar depois dele sempre. Muito obrigado pelo suporte, um apoio ótimo. Pessoal, assim, baita prazer estar aqui com vocês. É o terceiro ano que a gente participa desse Prêmio Equilibrista. Eu vou passar aqui, eu não vou aborrecer muito vocês aqui, então são 2 slides só, para eu poder contextualizar um pouco do que a gente pretendeu com essa parceria aqui. Eu vou abrir os 3 slides aqui, para ficar fácil. Ao todo, são quase 11 anos de parceria que a gente tem com o IBF aqui, né, em algumas ações, né, algumas através do Itaú, outras através do Unibanco, Itaú Unibanco, e agora Itaú BBA. Itaú BBA há 3 anos já que a gente faz a parceria com o Prêmio Equilibrista. A gente entende que não só o prêmio, mas esse ecossistema com vocês aqui é extremamente valioso. Na última edição que houve do prêmio, eu comentei um pouco sobre isso, né? O CFO, para mim, é um dos mais importantes que tem dentro da companhia. Ele é o bastião ali, né? É o cara da segurança, é o cara de frear aquele ímpeto empreendedor que ainda bem que existe e tem que existir para a economia possa andar, e aquele que dá o norte, né, para a companhia ser perene no tempo, né? Então, isso conversa muito com os nossos valores, né? O que a gente quer é exatamente apoiar a companhia para que ela gere valor para a companhia, para a sociedade, gere estabilidade e resiliência através aqui dos resultados financeiros. Esse aqui é o principal ponto da nossa cultura aqui, né? Então, a gente se mapeia muito nela para estar próximo com as empresas. Quando eu conversei com o Filipe aqui no ano passado, para a gente fazer a renovação desse ano, um dos pontos que eu mais trouxe é como que a gente consegue transformar esse ecossistema nosso aqui num lugar rico de troca de informação, né, para que a gente possa, a cada dia que passa, ter visão de vocês que estão dentro da companhia, das companhias, e tragam o que acontece de bom, o que são as principais dores, e a gente possa ter aqui um fórum para que a gente possa crescer junto e dinamizar mercado e trazer impacto aqui para a economia como um todo.
Para a gente aqui reconhecer os equilibristas, né? Então, Andréia, André e Antônio, parabéns. Eu reforço aqui as palavras aqui do Fragoso. É uma conquista vocês serem reconhecidos aqui no meio de tanta gente boa, e todos aqui são um destaque no mercado. Então, parabéns por terem esse reconhecimento aqui do time. Espero que vocês possam celebrar aqui, não importa quem quer que seja, né, que leve o caneco para casa, né? O que vale é estar participando aqui desse prêmio, né? E para a gente finalizar aqui, eu acho que um tema que aqui é um pouco do nosso footprint, mas eu só queria mostrar um pouco para vocês. Hoje nós somos 95 mil colaboradores, né? Então é uma empresa brasileira que tem uma dimensão aqui relevante no mercado brasileiro. São 2 trilhões e 800 bilhões aqui de total de assets, dos quais 1,2 trilhão aqui em ativos, que são investidos em grande parte no mercado brasileiro. Aqui a gente fala que é um pouco do skin in the game, né? Então a gente está junto com vocês aqui para poder apoiar as empresas no crescimento, né? E a gente tem muito orgulho de trabalhar com todas essas companhias aqui, a Eurofinance, a Global Banker e a The Banker, né? Ali é a Global Finance que está ali, né? E agora, cada vez mais com o IBEF, né? Então, estar perto de vocês aqui, para a gente, é um motivo de grande honra, e eu agradeço muito o fato da gente poder estar aqui e crescer essa parceria com vocês, tá bom? Muito obrigado, desejo muito sucesso a vocês, tá bom? Até logo. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Itaú. Então, dando sequência, queria convidar a SAP Concur, aqui, o Wagner André, que é o Head de Value Experience e membro da SAP Innovation Team. Obrigado, Wagner. Eu que agradeço. A SAP Concur, já patrocinadora de diversos eventos do IBEF. Primeiramente, reconhecemos a importância que vocês têm no mercado brasileiro. Os nossos parabéns para vocês, participantes do Equilibrista. Eu, pessoalmente, estava mencionando para o Pires, né? Eu nunca participei do evento Equilibrista, primeira vez participando aqui de um step, né? De um passo do evento. E sempre muito bom rever os amigos que nós fazemos ao longo dessas jornadas de encontros, reuniões, aqui no IBEF com vocês. Uma das relevâncias, bom, a SAP já é mantenedora há muitos anos do IBEF, e uma das relevâncias que a SAP Concur investe em patrocínio dos diversos eventos no IBEF, de certa forma, fica associado a vocês equilibristas, né? Porque tem uma frente muito forte sobre controle de custos, controle das despesas, né, para viagens e despesas, os milhões de reais investidos anualmente, que as empresas de vocês investem, e como a solução líder de mercado da SAP pode ajudar vocês nessa frente, né? É uma solução que tem um grande diferencial, na frente de viagens, independência de agência, aqui para quem ou já conversou ou é head da frente, né, cuida ali de todo o orçamento e gestão de viagens corporativas nas empresas de vocês, vocês sabem que há um grande potencial de economia na frente de viagens, principalmente quando você fica independente da agência e o preço não fica mais, digamos, administrado pela agência. Sem falar sobre a questão de toda a automação no que se refere as despesas corporativas, e já há um bom tempo as soluções Concur com inteligência artificial embarcada, inteligência artificial generativa, inclusive, para trazer várias oportunidades, né? Então, sem dúvida alguma, ficamos felizes, honrados de estar aqui. Fico muito ansioso para conhecer parte dos projetos, né? Como eu mencionei a primeira vez aqui, participando de uma etapa do evento, e desejo um sucesso a todos aqui nessa noite. Uma boa noite. Obrigado, Wagner. Obrigado a SAP Concur. Vamos dando sequência agora também ao nosso evento. Eu gostaria de chamar o João Ribeiro, que é vice-presidente da diretoria executiva do IBEF, que vai dar a sequência aqui do rito agora da parte do nosso encontro. Obrigado. Muito bom, Fred. Obrigado, viu?
Eu estava prestando atenção. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que veio aqui, né, mas dizer uma coisa. Acho que estou ficando há muito tempo aqui já, viu? Eu conheço todo mundo, cara. Minha mãe diria, menino, você parece arroz de festa, né? Então, aliás, André, você percebeu que sotaque lindo do Amorim ali, do meu conterrâneo? Vai aprendendo. Ela está quase lá, viu? Já falou uai? Mas tem que falar o completo, uai sou. Não é assim, Stânia? Muito bem. Eu queria aproveitar também para agradecer aí o time nosso aqui do IBEF. Viu, Helene? Obrigado, viu? Não vou usar porque, você já viu, eu não consigo ver, né? E se eu boto o óculos, o fotógrafo reclama. Então tá difícil. Eu queria também aproveitar e agradecer a você, André, o Antônio, que está numa viagem internacional, não pôde estar aqui hoje, mas fez um esforço de sair das reuniões dele lá para estar conosco. Então, obrigado, Antônio. Eu imagino, ele não me contou, mas ele deve estar lá no grupo de empresários brasileiros negociando lá a eliminação das tarifas, né? Acho que é isso. Depois ele conta para a gente. E eu também cheguei à conclusão, vou ter uma dificuldade danada para votar, viu, cara? Porque nós só temos gente boa, né, Felipe? Os caras são bons. Eu, por exemplo, um dia eu quis ser equilibrista, agora eu estou brigando para ser equilibrado, sabe? Uma pessoa equilibrada, mas não tá bom. Vamos lá. Eu queria convidar, então, você, André, para tomar o assento aí. O André e o Antônio vão entender. Eu vou começar com as ladies first, né? Então, André, fique à vontade. Cada um de vocês tem 10 minutos para falar, mesmo esquema da vez passada. E o pessoal tem mais 10 minutos para perguntas. Eu quero aproveitar também, agradecendo a primeira rodada nossa, nós tivemos também o Japur e o Otávio, né, agradecê-los pela participação. Vocês três são os finalistas, né? Boa sorte. André. Bom, primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Não conta, são 10 minutos, né? Pelo amor de Deus. Muito feliz. Microfone? Obrigada, não contou, viu? Não, poxa. Só agradecer. Primeiro, agradecer por estar aqui, né? Obviamente, só de já estar aqui, a gente já é super feliz de estar concorrendo com gente top assim, né? Só alegria. Eu trouxe, então, até porque já falei naquele dia correndo igual uma doida, né? Lá também estava na telinha. Falei muito da minha história, né? Quem eu sou, né? Como meu filho, um pouquinho de mim. Então, eu trouxe um pouquinho mais hoje, um pouquinho de quem eu sou nesse ano. Só que eu acho que eu fiz besteira, né? Que já fazendo besteira. Aqui para frente. Então, um pouquinho da CEMIG. Então, dado que eu falei muito da história, talvez não tive muito tempo para falar da CEMIG, falar um pouco do que a CEMIG vem entregando e como que eu estou ajudando ela aí, chegando aí no último ano, porque eu não tenho nenhum ano de CEMIG, então como que eu estou ajudando a trazer esses números bonitos aí que vocês vão ver da trajetória da CEMIG. Então, a trajetória é bonita, então a empresa vem, obviamente, de uma transformação, né, de anos que não gerava resultado, focado em investimentos que, não, de fato, não era focado em Minas, né? O plano estratégico de focar em Minas trouxe esse resultado diferenciado, né, de geração de caixa, de lucro recorde no ano passado, né, de 11 é o EBITDA, 11,2, 7,1 de lucro. Ano passado, a gente teve recorde de crescimento, de valorização no setor elétrico. A nossa ação foi a ação que mais cresceu, 42%. A ação da CEMIG, ano passado, no setor elétrico, a maior disparado. Investimento, hoje, a gente está investindo em torno de 6 bi ano. Esse ano, a gente vai investir 6 bi só na distribuição, em torno de 5 bi. Então, assim, Minas precisa muito disso, e ficou muitos anos sem investir, por isso precisa desse investimento no setor elétrico. Está ruim aqui? Não, receita, então, a gente também está sendo cada vez mais representativo do setor, né? Então, no anterior é que mostrava quanto representativo a gente era em termos de investimento, né? Então, estou sendo... Está indo muito rápido, né? Aqui, esse percentual é o quanto que a gente é representativo do setor elétrico. Então, obviamente, a gente saiu de 3,8% para 9% do investimento do setor elétrico como um todo no Brasil. A alavancagem deixou de investir, obviamente, em ativos que não geravam valor, passou a investir em ativos que geram valor, desalavancou, saiu de um monte de coisa que não fazia sentido, e a gente hoje está num patamar de alavancagem super razoável, né, baixo, né, 1,59 de dívida líquida EBITDA, com
E crescemos o número de pessoas físicas, de acionistas também, que também foi um resultado do super recorde. Esse ano a gente já subiu também muito mais, se comparado, mais de 3 vezes do que a B3 subiu. A gente também tem muito orgulho do que aconteceu já esse ano, então já é na minha gestão. Como eu falei, a estrutura de capital é super relevante, né, para o CFO, cada vez mais. Alongar o prazo num plano de investimento de 39 bi nos próximos 5 anos é fundamental. A gente vem trabalhando com financiamento, obviamente. O mercado local tem sido bacana com a gente, tem dado prazos e custos muito bacanas. A gente tem emitido a nível da NTNB, então, ou às vezes até abaixo. Então, a gente tem feito isso e o mercado local tem ajudado, que é bom, e conseguido prazos mais longos. O nosso objetivo é aumentar de 6 vezes. Com isso, a gente foi premiado aí com o AAA da Moody's esse ano também, já uma conquista do ano. A gente já tinha o AAA da Fitch, conseguimos o AAA da Moody's. O que a gente vem fazendo? Legal, mercado local ajuda a gente dando prazo e dando volume, porém, a gente tem que diversificar a fonte, né? Eu já aprendi na minha vida pregressa que todos os ovos no mesmo pote não funciona. A gente tem que diversificar, porque, de vez em quando, acontecem uns eventos que o mercado local fecha. A gente é uma empresa real, então, claro, o mercado local é bom, né? Debênture é bom, né? É um instrumento bacana para quem tem dívida em reais. Mas a gente tem que diversificar. Então, esse ano mesmo, a gente fez um leilão, participou, foi uma operação de M&A, um leilão que eu vou falar aqui de GSF. A gente tomou, por exemplo, uma 4131, que é um instrumento rápido. Claro que, se você proteger, né, fizer um hedge, 100%, né, que a gente tem que fazer, porque não tem por que ficar exposto a dólar. É rápido, execução rápida, é um instrumento bacana. Temos trabalhado com agências multilaterais, e CAs, a gente começa a trazer muito equipamento da China, né? Nós não somos diferentes de ninguém, o chinês é muito competitivo, então, Exim, né? Então, assim, tem o China Exim, que é super barato. Então, o desafio do time para trazer financiamentos diferenciados é uma das coisas que eu tenho feito bastante, que, obviamente, isso vem do perfil, que, obviamente, nos lugares de onde vim, também a gente fazia isso muito. Eu acho que essa é uma das marcas que venho colocando aí no time. Uma outra coisa, bom, eu cheguei, né, na CEMIG, acho que todo CFO é sempre premiado com volatilidade, né? Eu fui. Cheguei, teve uma mudança de modelo do New Wave, no mercado de energia, mais volatilidade, né? E os preços, obviamente, subiram, que é bom para o setor elétrico, de uma certa forma. A gente teve subida de preço e diferencial de preço de supermercado, né? Então, supermercado Nordeste com preços diferentes, né? Nós temos energia no Nordeste e vendemos no Sudeste. Obviamente, isso trouxe uma exposição que, no passado, isso não chegava a R$30 de diferença. Obviamente, esse ano chegou a 150. Normal para um CFO novo, normalmente. Isso faz parte, né? Chega, você tem que viver uma volatilidade nova na sua vida. É isso mesmo, Andréia. Seja bem-vinda. Bom, nesse contexto, toda a parte de gestão de risco de crédito e de mercado era feito dentro da comercializadora. Isso sai da comercializadora e toda nova proposta tanto, né, de gestão de risco de mercado como de crédito vem para mim. Né? Então, toda a proposta de VaR de um mês, né, de A0 a 1, né, toda essa proposta agora é feita pela minha área para o conselho, né, para determinar o apetite a risco que a gente vai ter, meta de mark-to-market, qual vai ser o earnings at risk que a gente vai controlar agora, o risco de supermercado que não tinha, de certa forma, não tinha limite para isso. Régua obviamente, nós sofremos também. Se for novo, tem que ter risco, então, normal, aprender. Sofremos com uma comercializadora, tivemos a quebra de uma grande comercializadora chamada Gold, que não fomos só nós, acho que a torcida, aí eu não sei aqui, deve ser Corinthians, não sei, no Rio ia ser Flamengo. Sofreu, a gente também, obviamente, trouxe risco de crédito, algumas posições que a gente tinha comprado de energia, tivemos que comprar de novo no mercado. Agora, o preço não é mais 150, é 240. Obviamente, né, temos um efeito no EBIT desse ano, mais de R$200 milhões. Se for novo, é bom para viver a emoção. Mas empresa diversificada de energia é bom que não tem só comercializadora, gente. Tem distribuição, tem transmissão, super EBIT, dá tranquilo. Eu gosto assim, quem viveu commodities gosta de empresas de transmissão. Bom,
tudo isso foi, então, agora, nova proposta, tudo isso veio para a minha área, a gente montou toda essa parte de gestão de risco, agora feita dentro da minha área, e, obviamente, proposto para o Conselho de Administração. M&A, também novo, veio para o meu time, isso era feito pela área de participações, que deixou de existir dentro da CEMIG, era uma VP que deixou de existir, foi trazido para o meu time, isso tudo em menos de um ano. A gente participou desse leilão, talvez o exemplo mais bacana que eu tenho para dar do M&A. Esse era um leilão de quem tinha sofrido lá atrás, que não pôde gerar energia lá atrás. Bom, alguns, não vou falar da história toda porque ela é longa, e 10 minutos não dá, né? Então, bom, mas eles podiam ver, a gente podia comprar certos créditos que garantiam a extensão das nossas concessões, e a gente tinha que escolher algumas usinas para a gente bidar nesse leilão. Bom, a gente foi lá no leilão, bidamos e conseguimos comprar o direito de estender alguns anos a concessão de algumas usinas daqui. Essas usinas, além do benefício, algumas delas, por exemplo, Queimado, a gente tinha, por exemplo, contratos de venda delas já com preços definidos além da concessão, ou seja, já tinha um PPA com preço definido de mais de R$ 240. Isso é público, eu não estou dando um inside aqui, não, tá? E aí eu tinha já o PPA e não tinha concessão, ou seja, eu consegui agora travar um preço, já tinha o preço travado e não tinha energia, agora eu tenho, então era certo, era só conseguir essa extensão, então foi muito bom para a CEMIG, e a gente conseguiu com um ágio aí de 20%, sendo que o leilão como um todo teve um ágio em torno de 66%. Gastamos 200 milhões, mas conseguimos o equivalente a uma usina de 65 megawatts de potência por 200 milhões de reais. Acho que uma bela... não diria que é um M&A, porque é um leilão, mas foi muito bacana. Outra coisa que também consegui, não sei quanto tempo eu tenho, mas assim, isso aqui eu não vou falar do cronograma, que é um cronograma só para ter uma foto bonitinha. Um outro ponto super importante que a gente está fazendo, ainda está pronto, mas não depende da gente, uma das coisas em que acho que é uma meta, acho que ainda do Estado, é transformar a CEMIG numa corporation. É claro que isso depende da Assembleia, não está na nossa mão, mas o que está na nossa mão é deixar tudo pronto para transformar a CEMIG numa corporation. O que é isso, né, no caso da CEMIG? No caso da CEMIG é muito simples, não precisa de um follow-on. Esgotei já? Nossa senhora, pô, nem só da CEMIG não deu tempo. Não precisa de follow-on, a gente só precisa converter as ações preferenciais em ações ordinárias. Hoje o Estado tem 17%, hoje ele controla, obviamente, a CEMIG, porque ele tem 51% das ações ordinárias. Na medida que você transforma em uma classe só, o Estado fica com 17% da CEMIG como um todo. Então, a CEMIG sendo transformada numa corporation, o Estado, né, ou melhor, ele fica com 17%, ou, se ele tiver um prêmio de controle, um percentualzinho um pouquinho maior, e aí, com essas ações, ele paga a União, né, paga um pedaço da dívida dele, a União, dentro do Propag. E aí fica todo mundo feliz e a CEMIG vira uma corporation. Claro que nada disso é fácil, porque a Assembleia tem que aprovar, e agora temos até o final do ano para isso acontecer. O nosso trabalho, o da CEMIG, é a parte mais fácil, que é a conversão. O mais difícil é o do Estado de convencer a Assembleia. E isso, se ele conseguir convencer, isso só acontece no ano que vem. Então, não vou poder falar nada disso. Bom, tem mais um monte de coisa que a gente fez esse ano. Trouxe talento, trouxe gente da EDP, trouxe gente da StatCraft para montar essa parte de risco, trouxe cara de performance, porque eu acho que sempre, na minha vida, montar um time com expertise de dentro e de fora sempre foi a característica que eu consegui fazer, claro, de fazer o povo trabalhar junto e ter gente de fora e de dentro, com experiências diferentes. Acho que essa coisa de trazer experiências diferentes tem funcionado, está funcionando muito bem lá. Temos fazendo um trabalho de, eu brinco, liability management de contingência. A gente acabou de fazer uma proposta para reduzir 2,6 bilhões, que é a contingência do plano de saúde. Os nossos aposentados tinham direito a um plano de saúde. A gente fez um buyout, a gente propôs 1,2 bi 250 para comprar, ou fazer, aportar num plano de saúde sem nenhum risco atuarial mais e tirar esse 2,6 bi do balanço. Já temos 15% do total dos aposentados que aceitaram. Na medida que todos aceitem, a gente limpa esse balanço. E mais um monte de coisa bacana que eu conto na próxima vez, gente. Muito obrigada por me ouvir mais uma vez. Obrigado, Andréa.
Perguntas para a Andréa. Ah, você vai sobreviver. Calma, André. Aqui. Oi, André, tudo bem? Parabéns. Esse loan 4131, qual é o prazo, e qual é a taxa e qual é a moeda, por favor? A 4131 é dólar. A gente a gente já fechou com o banco direto já swapada para CDI. Foi CDI mais 0,55. A gente tomou de curto prazo, porque era só para participar do leilão, era 1 ano. Então, foi CDI mais 0,55. Foi para aquele leilão do GSF, aqueles 200 milhões. Foi uma operação bem curta, naquele momento lá. Agora, se me perguntar quando foi, julho, pode ser. A gente precisava... Esse leilão aconteceu do dia que saiu o edital até o dia que a gente bidou. Acho que foi menos de um mês. Foi uma coisa assim doida, assim, não foi doida, mas foi muito rápida. Então tinha que ser uma operação muito rápida. Então, obviamente, não é qualquer operação nem de mercado de capitais que ia funcionar. Tinha que ser uma operação desse tipo. Então, tem que ter todas. Por isso que eu falo, tem que ter todas. As que saem uma semana, as que saem mais prazo, né? Tem que ter as ICAs que você estrutura durante um bom tempo e estão lá preparadinhas para você usar quando pode, mas que levam muito tempo para ser estruturado. Tem que ter tudo preparadinho. Primeiro, parabéns, né? E, João, não vai ser fácil votar, não. Então, queria te perguntar um pouquinho, para você desenvolver um pouquinho mais sobre eu vejo que você dá muito ênfase a risk management, né? Você usa VAR, trouxe gente de fora. Então, eu queria entender um pouquinho, por favor, como funciona esse departamento, né? Se você calcula o VAR diariamente, se tem um risk officer, se ele se reporta a você, se os derivativos financeiros também entram dentro, junto com os derivativos operacionais. Por favor, desenvolve um pouquinho mais. Sim. Então, vamos lá. O VAR aqui é simplesmente... Então, vamos lá, são duas coisas. Esse VAR que a gente montou agora, essa estrutura, é simplesmente da comercializadora. Ele é utilizado para as posições em abertos da comercializadora. Então, a comercializadora, vamos dizer, para o ano de 2025, ela tem uma posição em aberto, ela está vendida em 100 megawatts. Essa posição, ela atua como uma trading, né? Então, ela tem essa posição vendida de 100 megawatts, ela tem um VAR, hoje, vou chutar aqui um número, tá? De 100 milhões negativo. Então, eu determino qual é o VAR que... Aí, obviamente, né, eles têm um limite VAR que está vamos dizer, na governança, no limite deles, no limite da diretoria, e eles, sempre que eles excedem o limite deles, eles têm que vir com uma estratégia para a próxima governança. Então, vamos dizer que eles excederam o limite da diretoria deles. Então, eles têm que ir na diretoria executiva, da diretoria comercial, né? Então, eles vão na diretoria executiva, porque aí já vai no colegiado, com a estratégia que eles vão trazer para voltar com o limite VAR para o limite deles. Então, assim, uma possibilidade é fechar a posição, né? Comprar energia no mercado, em quanto tempo, qual vai ser a estratégia. Então, assim, esse VAR é específico para a comercializadora, porque derivativo na CEMIG só é para proteção. Então, esse VAR só é para trading. Teoricamente, só quem pode tomar risco, ou seja, ficar vendido e ter essa posição de risco é a trading e a comercializadora. Para todo o resto, não existe VAR. Existe operações de derivativos que são feitas simplesmente para proteção. Aí você tem, claro, você também tem todos os controles, você tem mark-to-market, mas não tem VAR, porque é simplesmente um hedge que você faz para voltar. Ou, por exemplo, você tomou o dólar, você faz uma operação para voltar para o real, né? E aí é 100% proteção, você não pode fazer derivativo para especulação, porque a gente não é banco, né? Já fui banco na vida, mas não sou banco, sou empresa. Empresa não faz derivativo só para proteção. Então, todo esse VAR, earnings at risk, que a gente falou também de limite para o risco de submercado,
tudo para a trading, que é a comercializadora. Então, todo esse arcabouço de risco que a gente montou agora foi... Sim, eu trouxe uma pessoa da Statkraft, que é especializada em risco de comercializadora, né? E foi montado especificamente para trading. Esses riscos são o VaR e o Earnings at Risk, todo para trading. Todo o resto da empresa só faz derivativo e operação para proteção. Não existe tomada de risco em nenhuma outra área. A trade, sim, ela existe, ainda tem algum limite para ela tomar risco, limitado e aprovado no Conselho, dentro desses limites que a gente agora atribui. E, sim, a minha vida, eu fui diretora de risco da Vale por 10 anos. Eu gosto de risco. Bom, temos tempo para mais uma pergunta. Xará. Maravilha. Obrigado, João. Andréia, tudo bom? João Ricardo, aqui da Schneider. A gente, enfim, eu trabalhei na Vale mesmo na época que você estava lá, né? Você teve uma carreira bastante longa no setor privado, Vale, Santander, e depois também em empresas de economia mista, mas controladas pelo Estado, né? Indo um pouco para o lado mais soft aqui, fala para a gente um pouco dessa diferença grande em termos de governança e o que isso efetivamente representa para o CFO em termos de coisas boas e frustrações também. Essa pergunta é difícil, né? Bom, tem um mundo privado, eu vou até falar, eu brincava na Petrobras, né, que a gente tomava a melhor decisão que não fosse comprometer, ou melhor, que não fosse tomar um processo nos próximos 5 anos do CGU, TCU, né, de todo mundo. Porque é difícil, né? No mundo estatal, né, obviamente, você toma a melhor decisão, mas que tem uma burocracia, né, uma documentação, por exemplo, na Petrobras, um exemplo real. Na Petrobras, eu assinei, junto com a diretoria da época, a venda de uma refinaria, a única, a Selem, né? A Selem agora, né? Chama a Selem agora, acho que é. A única que foi vendida nesse país. E, para essa venda acontecer, eu posso te dizer que a venda tinha, sei lá, 300 páginas, a decisão, e só aconteceu porque eu posso dizer que eu tenho até hoje o parecer do compliance, que é um cara que eu confio para caramba, chama Marcelo Zenkner. E eu tenho até hoje o parecer dele, porque é isso que me protege até hoje, né? Porque, gente, eu sou PEP até hoje, né? Eu saí há 5 anos, saí 5 anos depois, eu ainda sou pessoa politicamente exposta, né? E eu tenho o parecer dele até hoje, porque é tão bem feito o parecer que protege a gente, né, até hoje. Então, é mais difícil numa empresa de economia mista, é mais lento numa empresa privada. Assim, no Santander era rápido até demais. Então, assim, eu confesso que, assim, no banco, eu sentia falta. Mas, peraí, eu até queria um pouquinho mais de burocracia. Não tem um pouquinho? Se o pessoal falava assim, isso aqui é burocrático. Vem aqui que eu vou te dar uma aula de burocracia. Eu sei exatamente o que é burocracia. Eu te dou uma aula, se você quiser. Eu sou fera. Já aprendi o que é burocracia e o que não é. Então, aqui não é não. Aqui a gente aprova as coisas super rápido. Então, eu acho que o mundo privado, acho que as empresas evoluíram muito, óbvio, a governança que a gente atingiu, né, com todas as regras que são super importantes, né, para tudo, né, para os acionistas, que não tem que saber quem é a Andréia, quem é o André, que eles querem saber, de fato, se a governança da empresa é parruda ou não. As empresas privadas têm a governança necessária. As empresas de economia mista têm um a mais, que é, de fato, para garantir que isso vai passar não só por aquele ano, por aquela diretoria, mas que vai passar pelos próximos anos, né? Então, é mais complexo, sim. Assim, dá mais trabalho, tem mais documento, é mais complexo. Muito bom. Você sabe que nós, palmeirenses, depois de ontem, quando a pessoa fala VAR, a gente fica meio assustado, sabe? VAR. Você falou VAR, mas eu imagino que você estava falando de outra coisa. Eu estou preocupado com o VAR lá, do juiz. VAR. É o VAR. Velho at risk.
Não, e ela está ali, Varmengo, mas só falta ela se declarar flamenguista daqui a pouco. Eu sou vascaína. Graças a Deus. Vascaína, Graças sofredora. Sofredora. Muito bom. Obrigado, André. Fazer o quê, né? Gente, essa é uma equilibrista. Sou equilibrista mesmo, tá vendo? Vascaína. Eu diria que ela é resiliente e acredita, assim, Opa. mas tudo bem. Vamos lá, quem não fez perguntas, gente, vocês vão ter a oportunidade depois de terminar aqui, vocês falaram, claro, desculpa aí, mas a gente está corrido. André, passa a bola para você. Vamos lá. Bom, eu não tenho apresentação, então eu vou falar aqui um pouco. Tá bom, obrigado. Vou ficar um pouco de pé aqui. Quando o Felipe me falou desse evento, eu estava viajando e onde eu estava não tinha a menor condição de montar uma apresentação em PowerPoint. Mas primeiro eu queria agradecer vocês aqui pela indicação. Eu realmente não esperava nem ter sido indicado, muito menos estar aqui no final. Então, para mim, é uma honra aqui estar participando com gente tão competente como a Andréia, como o Antônio. Então, eu vou aqui tentar contar um pouquinho. Pegando o gancho da Andréia, eu acho que quando teve aquela reunião há mais ou menos um mês atrás, um pouco mais, contei um pouco da minha carreira. Eu vou procurar contar um pouquinho sobre o que me levou a ir para a EGEA, né, que naquele momento pode não ter parecido uma coisa muito natural. Como é que foi esse processo? O que aconteceu com a empresa de lá para cá, né, e como, de certa forma, eu tenho contribuído para isso. Na verdade, eu lembrei hoje, mais ou menos na hora do almoço, que hoje está fazendo exatamente 5 anos que eu comecei na EGEA, 20 de outubro de 2020, que era no meio da pandemia, né? Eu estava na Ultrapar, eu era o CFO da Ultrapar já há mais de 5 anos, e a Ultrapar é uma empresa super organizada, vocês conhecem, super com processos muito bem definidos, muito bem consolidada e, de certa forma, conservadora. E me apareceu a oportunidade para ir para um setor que eu não conhecia, não tinha a menor ideia, numa empresa nova, né? A EGEA foi criada em 2010, e foi um processo difícil de eu tomar a decisão, realmente foi muito difícil. Me debati muito em casa, tal, se fazia sentido ou não, mas o contexto naquela época, o governo anterior, o Congresso, na verdade, tinha acabado de aprovar um novo marco do saneamento, em julho de 2020. Existia uma expectativa de uma onda de investimentos no setor, e quem se lembra, especialmente, quem é do mercado, quem é do setor financeiro, a gente também estava vivendo um momento de taxa de juros baixíssimas, né? Que, obviamente, a gente sabia, quem tem experiência, que não ia acontecer, que não ia continuar, né? Mas elas estavam, por conta da pandemia, em níveis muito baixos e tinham muito interesse de investimento, especialmente nesse setor. Por quê? Porque o Brasil ficou para trás em saneamento, né? O Brasil, nessa onda de privatização dos setores de infraestrutura, resolveu, de certa maneira, a questão das telecomunicações, resolveu a questão do setor elétrico, de certa forma, deu uma organizada no setor elétrico, rodovias também, mas ficou para trás no saneamento. Então, naquela época, hoje está um pouquinho melhor, mais ou menos metade da população brasileira não tinha acesso a coleta e tratamento de esgoto, né? Mais ou menos 100 milhões de pessoas. Então, você imaginar que você tem 100 milhões um país que tem 100 milhões de pessoas sem acesso a coleta e tratamento de esgoto, além da questão, vamos dizer, social, ambiental e de saúde, é um mercado que essas pessoas não são atendidas, né? E mais ou menos 16%, mais ou menos 30 milhões de pessoas sem acesso à água tratada. Então, quando eu fui para a EGEA, basicamente o Radamés, que é o CEO da companhia e uma das pessoas que criou a empresa desde o seu início, falou, não, tem uma onda de Nazaré vindo aí, a gente precisa surfar, você precisa me ajudar, porque a questão da estruturação financeira talvez seja o principal gargalo que a gente tenha, né? E aí, voltando para o dia que eu comecei, que era uma terça-feira, dia 20 de outubro, eu cheguei lá, tal, e falei, como é que está a sua agenda amanhã? Quarta-feira, né? Eu falei, não tenho nada, né? Estou chegando aqui, não tem absolutamente nada para fazer, vocês que tem que me dizer. Não, a gente vai para o Rio, porque vai ter uma concessão lá no Rio, tal, SEDAI vai colocar uns lotes aí em leilão e a gente precisa se organizar para participar. Eu falei, tá bom, beleza. Aí a gente foi para o Rio, quarta-feira, ficamos lá quarta e quinta, no meio da pandemia, né? E aí eu falei, mas pô, como é que funciona isso? Não, gente, isso aqui é o seguinte, o edital está em audiência pública e você tem que pagar uma outorga, né, para os blocos aqui. Tem que pagar, mas na frente? Na frente. E qual é o valor, mais ou menos? Uns 10 bilhões. Eu falei, pô, mas a gente não tem esse dinheiro. Eu falei, não, então, justamente, esse é o ponto. Precisamos nos organizar aqui. Na época, e eu vou falar um pouco dos números,
A EGEA tinha uma dívida bruta de 6 bilhões de reais. Nós estávamos fechando o ano com EBITDA mais ou menos de 1,2 bi. Operávamos na época, 50 cidades, já tinha crescido bastante, e 4 mil funcionários, né? Hoje a EGEA está em 892 cidades. Vamos fechar o ano com 25 mil funcionários. O EBITDA dos últimos 12 meses até 30 de junho, né, que a gente, apesar de ser empresa não listada, mas a gente é aberta por debêntures e outras emissões de mercado de capitais, esse EBITDA acumulado é de 10 bilhões de reais, e a nossa dívida bruta é de 50 bi. Né? Então, em 5 anos a gente deu esse salto. E lá no Rio de Janeiro, especialmente, nós, quando a gente entendeu a oportunidade, entendeu o desafio, nós organizamos, e obviamente eu liderei esse processo, uma estrutura de capital adequada para poder participar. Se a gente fizesse essa operação dentro do balanço da EGEA, estourava tudo quanto é covenants 10 vezes. Né? Então, nós montamos uma estrutura separada, não consolidada no nosso balanço, quem é contador aqui sabe o desafio de fazer isso, com os acionistas aportando na companhia e diretamente nesta subsidiária não consolidada, e tomando toda a estrutura de dívida lá, sem consolidar na EGEA. Né? Naquele momento, o GIC já era sócio da companhia desde 2013, e a Itaúsa se transformou em sócia da companhia em abril de 21, um pouquinho antes do leilão. Né? E nós ganhamos os 2 principais blocos, né? E nós servíamos, naquele momento, uma população de 10 milhões de pessoas. Nós dobramos para 20 milhões de pessoas só na operação. Hoje a gente atende uma população de 39 milhões de pessoas. Né? Então, a companhia conseguiu se organizar tendo, vamos dizer, por um lado, criatividade nas estruturas de capital e, por outro, também procurando manter a disciplina financeira. Né? Porque a gente, naquele momento, o que eu dizia é o seguinte, olha, eu não sei para onde vai essa Selic, mas eu tenho certeza absoluta que não vai ficar em 2,25. Isso é certo. Para quem está no mercado desde os anos 80, a gente sabe que isso não ia perdurar e não poderia acontecer. Né? Então, acho que a empresa ela tem uma característica muito empreendedora de buscar e aproveitar as oportunidades. Logo na sequência do Rio, nós ganhamos o leilão de privatização da Corsan, da empresa de saneamento do Rio Grande do Sul, que foi a primeira privatização, efetivamente, de empresa de saneamento. A gente teve a Sabesp ano passado, mas não foi uma privatização total. O governo do Estado continua sócio. Né? A Corsan ela foi 100% privatizada, nós ganhamos esse leilão, e, da mesma forma, montamos uma estrutura de capital que não fosse onerar o balanço da EGEA. Né? Então, a gente conseguiu montar uma estrutura de capital onde a gente trouxe parceiros de mercado, 2 fundos de infraestrutura locais, Perfin e Aquiné, que financiaram 75% do nosso equity. Então, a gente conseguiu também limitar a exposição de balanço para fazer essa operação, e foi uma operação que acabou, no final das contas, sendo muito melhor do que a gente imaginava, porque esse financiamento do equity, 2/3 dele, foram em ações preferenciais, que iam ser resgatadas em até 10 anos. A gente resgatou todas em março desse ano. Antecipamos muito, porque o resultado foi muito melhor do que a gente esperava. Nós ganhamos no preço mínimo. Teve uma ajudinha do Lula, porque ele criticou vocês, estrangeiros que vêm entrar no Brasil, privatização, não serão bem-vindos, tal, e todo mundo ficou apavorado. Nós ganhamos o leilão sem nenhuma concorrência. E com isso, a gente estava preparado para pagar o dobro, basicamente, do que a gente pagou. Então, tivemos um retorno muito bom. Né? Então, tem um pouco de sorte, às vezes, também. Né? Tem que ter um pouco de sorte. Então, acho que assim, o negócio de saneamento é um negócio que tem uma característica de impacto social óbvia. Né? Então, quando você leva saneamento, você resolve problemas de saúde que estão lá há muito tempo, que não são resolvidos, você resolve problemas ambientais, e você tem uma melhoria na qualidade de vida, na dignidade das pessoas. Então, tem um propósito muito interessante. Agora, é um negócio também de capital intensivo. Né? A Andrea estava falando dos investimentos da CEMIG, nós estamos investindo em torno de 6 bilhões de reais por ano também. Né? Hoje, no caso da EGEA, é um pouco diferente da Sabesp, 60% dos nossos ativos estão indo em processo de maturação. Então, nós temos que fazer os investimentos para aumentar especialmente a cobertura de esgoto. Né? Só que esses são investimentos que têm um retorno marginal muito alto, porque na hora que você conecta a casa, você começa a cobrar. Então, é um CAPEX que
ele se transforma muito rapidamente em receita, porque, efetivamente, a pessoa não tem o serviço. A hora que você coloca o serviço, você pode começar a cobrar, né? A gente tem casos, por exemplo, no Rio de Janeiro, em favelas urbanas no Rio, como, por exemplo, Pavãozinho, que é lá, quem é do Rio conhece, em Copacabana, né, 700 metros da praia, que tem gente tomando banho de chuveiro pela primeira vez em 60 anos. Pessoa de 60 anos tomando banho de chuveiro pela primeira vez. As pessoas estavam esquecidas pelo Estado, né? Então, você tem esse impacto, mas você tem também a transformação desse consumidor em cliente, né? Ninguém vive sem água, então, se a pessoa está lá, de algum jeito ela está consumindo a água. Então, tem esse propósito interessante em relação ao nosso negócio, né? Agora, é um negócio de capital intensivo, né? O grande gargalo desse negócio é capital, né? A gente tem sócios da companhia. A companhia tem 3 acionistas, né? O Grupo Equipave, que foi quem efetivamente fundou a empresa lá em 2010, com 2 concessões, uma na cidade de Campo Grande, Águas Guariroba, e outra na região dos Lagos do Rio, a Prolagos. E, a partir daí, isso se construiu, cresceu. O GIC se transformou sócio em 2013, depois a Itaúsa. Então, são 3 acionistas. O acionista controlador é o Grupo Equipave, mas os acionistas financeiros também participam muito na gestão da companhia. Mas, efetivamente, o grande gargalo é capital para qualquer player desse setor, né? Se espera, ou se estima que, para os próximos 10 anos, se a gente quiser chegar na universalização do saneamento, que está prevista em 2033, não será atingida, talvez em 2040, você vai precisar de investir R$1 trilhão nos próximos 10 anos. É muito investimento, sem contar nas outorgas, eventualmente, que tenham que ser pagas, né? Então, nós, para poder atender isso, nós, apesar de não sermos uma empresa aberta, a gente se desenvolveu como um grande emissor de operações de mercado de capitais no mercado local. Então, o mercado tanto de debêntures, de infraestrutura, que são um instrumento genial, do meu ponto de vista, de democratização desse mercado, por ser, obviamente, incentivada. A gente tem muitas emissões, tanto diretamente das concessionárias, como Águas do Rio, Corsã, ou, muitas vezes, emissões do mercado institucional no mercado local. Nós também temos 3 bonds emitidos no exterior, né? Fizemos uma emissão em 22, uma emissão em 23, uma reabertura dessa de 23 em 24, e fizemos uma emissão há 3 semanas atrás, $750 milhões, 10 anos, a 7,5. Obviamente, 100% swapado para o real, a gente não pode correr risco cambial, né? E a gente usa, efetivamente, o mercado internacional como fonte de diversificação, porque a gente tem uma necessidade de funding de uns 10 a 15 bi por ano, então a gente precisa diversificar a nossa fonte de financiamento. Então, isso é um pouco a história vamos dizer, da minha participação na EGEA, e, como eu falei, coincidência que hoje, efetivamente, hoje, 20 de outubro, faz 5 anos que eu comecei. Nunca imaginei que ia ser uma jornada assim tão intensa. Eu achei que eu estava desacelerando, eu nunca trabalhei tanto. Então, alguma coisa deu errado no meu planejamento. Eu sei o que você está falando, porque eu também, o ano passado, decidi parar para dar um tempo, e o Felipe me faz trabalhar para caramba, cara. Assim, isso é fato. Gente, perguntas para o André. Eu não sei se você quer fazer uma pergunta para o André, porque eu não deixei você fazer pergunta para a Andréia. Serve o André? Então, tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Bem, primeiro, parabéns aí pelo trabalho, né? Acho que saneamento, a gente não precisa ir muito longe, né? Só ver como era o Rio Pinheiros há 5 anos atrás e como é hoje. Eu pedalo aqui perto e na ciclovia é impressionante mudança, né? Mas eu fiquei mais curioso aí com a parte societária, né? Porque você disse que, para manter tudo fora ali do balanço, você teve que montar uma estrutura ali, que eu imagino que é onde a empresa é dona de menos de 50% ali do veículo, né? Estou supondo, tá? Não. Enfim, a minha pergunta era como é que você fez todos os acordos societários para garantir a decisão da empresa, né, se fosse esse o caso, e não ter conflito se um acionista tem uma participação maior ou menor em cada um dos instrumentos que captou a dívida. Nesse caso específico da Águas do Rio, a gente fez uma estrutura onde a EGEA aportou recursos, mas os acionistas aportaram diretamente. Na parcela que os acionistas aportaram, eles aportaram exatamente na proporção que eles têm na EGEA lá em cima. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente criou 3 classes de ações, né? Ações ON só a EGEA tem. Eles têm umas ações PNA que têm um retorno fixo, porém têm direito a voto, né? E no direito a voto, na verdade, a maneira como a gente montou
é que a participação ela se dá pelo número de ações e não pelo capital efetivamente em grana, em reais. E eles têm o mesmo direito de voto no conjunto do que a EGEA, né? Então, na estrutura do acordo de acionistas, nada é decidido, ninguém tem maioria no conselho, nenhum de nós. Inclusive, se somar os conselheiros da Equipave de IC Itaúsa, eles têm mais conselheiros que a EGEA, né? Então, nesse sentido, a EGEA não tem um controle, é um co-controle. A gente deve ter mais ou menos, entre o que a gente colocou, a EGEA, e os aportes que nós fizemos ao longo dos anos, em torno de 70% a 75% do capital. Mas, efetivamente, a definição do co-controle ela é muito mais pela governança, efetivamente, do que efetivamente pelo capital. Claro, se a gente tivesse 95% do capital, o auditor ia falar, não, espera aí, você está exagerando aqui o conceito, né? Mas o conceito que puxa, pelo que eu tenho aprendido nos últimos anos, o co-controle ou o controle efetivamente, ele é mais a governança até. Você pode ter uma empresa de 60% a 40%, mas se o de 40% tiver todos os direitos de governança, ele vai consolidar no balanço dele, ele vai controlar. Passa a ser um controle qualitativo, né? Mais perguntas para o André? Olá. Primeiro, parabéns ao AAA, né? Os As, então, parabéns a vocês. Uma pergunta conjunta minha e do Rafa Tcharamikli, a gente estava confabulando aqui sobre dívida, alavancagem, que é papel usual do CFO, a questão de trabalhar o endividamento, né? Então, a gente ficou se questionando aqui sobre o processo que, às vezes, o mercado fala, olha, determinado X dívida EBITDA é ruim para a empresa, é bom para a empresa, e, às vezes, cada empresa tem a sua realidade, a sua gestão do caminho que quer chegar. Como que é esse processo para vocês na EGEA, já que é um setor altamente demandante de CAPEX, naturalmente de dívida, como flui tudo isso? Obrigado e parabéns novamente. Obrigado. Eu acho que aí depende muito da característica do perfil de faturamento de receita dessa empresa. Empresa de commodities, a Andrea sabe, não pode ter muita dívida. Tem que ter uma alavancagem baixa. Se der para ser abaixo de 2, abaixo de 1, melhor. Porque, claro, você pode ser pego no contrapé pela flutuação dos preços. Empresa de utilities, como, de certa maneira, é o nosso caso aqui, você pode ter uma alavancagem um pouco maior. É difícil você dizer qual que é o nível ideal. Mas, assim, acho que uma das coisas que eu penso sempre é o seguinte, qualquer que seja o nível ideal de alavancagem de um determinado setor, no Brasil tem que ser um pouco mais baixo, né? Então, assim, se uma empresa de utilities, de água, nos Estados Unidos pode ser alavancada a 5, 5,5, putz, aqui passar de 4 não deveria passar, né? Isso é o primeiro ponto, porque, claro, a gente vive num ambiente de taxa de juros alta e num ambiente de mercado volátil. A gente teve o fenômeno do mercado de capitais local, as debêntures incentivadas, tal. Exatamente. Quando teve o caso da Americanas, um negócio exógeno, fechou o mercado por 6 meses. Isso, eu não vou dizer que pode acontecer novamente, vai acontecer novamente. A gente não sabe quando, mas vai ter um evento que a gente não sabe qual é, que vai fechar o mercado. O mercado local aqui, ele é ainda relativamente, ele cresceu muito, muito mais do que qualquer um poderia imaginar nos últimos anos, mas ele ainda é um mercado pequeno, são esses fundos de crédito privado que cresceram muito, mas vai acontecer alguma coisa, não sei o que exatamente, que vai fechar o mercado, pode fechar por 2, 3 meses, isso vai acontecer. Então, como é que você faz para resolver isso? Empresa que tem muita necessidade de captação. Você tem que diversificar as fontes de captação e você tem que alongar na medida do possível. Então, nós hoje, com essa operação que a gente fez, com a emissão de bonds, como a gente trabalha muito com financiamento de longo prazo nas concessões por parte do BNDES, de outros bancos de fomento locais, federais, BNB, BASA, etc., e também de bancos multilaterais internacionais, a gente vem alongando o nosso perfil de dívida. Então, hoje, nosso perfil de dívida está quase em 8 anos, o prazo médio de amortização. Então, isso é outra coisa. É importante você não ser pego num momento de necessidade de liquidez, de fechamento de mercado, porque vai ter um momento que vai sempre vai ter a dor de cabeça, você tem que assumir que vai acontecer. Ok. Muito bom. Falando de alavancagem, André, hoje tem um artigo muito interessante no Valor
que o jornalista está dizendo, ele faz uma análise dizendo que o cara que está operando mais alavancado hoje chama-se Donald Trump. E ele diz, bom, ele traz o conceito do mercado imobiliário de Nova York, onde ele quebrou 6 vezes, né, e conseguiu escapar. E está dizendo, olha, se der certo, né, operar altamente alavancado, você ganha muito, mas se der errado, os americanos vão pagar. Né? Bom, vamos lá, mas estamos no tempo? Ótimo. Então, vamos para o terceiro. Obrigado, viu, André? Temos o Antônio já? Antônio, você me ouve? Eu te ouço. Boa noite a todos. Boa noite. A gente vai abrir. Aí, está ele aí. Ó. Você está bonito, viu, Antônio? Fica tranquilo. Está bem. Vocês são muito simpáticos comigo. Tá certo. Então, tá bom. Antônio, the floor is yours. Então, boa noite a todos. Só para me apresentar para os que ainda não me conhecem, né, que eu acho que são poucos, eu estou na Embraer desde janeiro de 2020, quase igual ao André, só comecei em janeiro de 2020. E antes disso, eu trabalhei 36 anos em 3 corporações alemãs. E eu queria agradecer desde já a seleção para os 3 finalistas aí. E acho que até por isso que, como vocês estão cansados de ouvir o Antônio falar, eu resolvi trazer alguns poucos slides para, talvez pela terceira vez, talvez seja pela trajetória da Embraer nesses anos. E eu acho que vocês não aguentam mais ouvir o Antônio falar, então vocês vão ver um pouco de figuras aí. Só para entender o que vocês vão ver, os números que vocês vão ver fala de aviação comercial executiva, defesa e serviços. Quando eu cheguei na Embraer, a empresa estava cortada no meio, tá? A aviação comercial ia para a Boeing e o resto ia ficar para o Antônio e para o Francisco tocarem. Foi por isso que eu fui contratado. E o valor da ação na época refletiu o valor do deal, que era de 4 bilhões de dólares na época. Tá. Não preciso nem falar que nada disso aconteceu. E no meio dessa trajetória toda, a gente criou uma empresa do grupo. A gente não tinha dinheiro para fazer inovação, que é o lado direito aí do slide, a Evitol, onde hoje a Embraer tem 71%. Quando a gente fez o IPO em 2022, a empresa valia 2 bi. E hoje ela vale 1 bi e 400. E quando a gente pegou, a gente praticamente pegou para cada $1 na época, multiplicou por 10 para conseguir esse valuation dessa companhia que deve virar operacional em 2027. Bom, mostrando um pouquinho a numerologia, desculpe atormentá-los com isso, eu sou o último a falar, mas esse material aqui é o que eu apresentei na semana passada em Nova York. Se vocês olharem do lado direito em cima, a gente comemorou 25 anos de programa de ADR no New York Stock Exchange, e a gente mudou também o ticker, né? Se vocês olharem lá, ERJ significa Embraer Regional Jets. Como a gente fechou negócios com outros aviões nos Estados Unidos, agora chama EBJ, significa Embraer Jets, o que cobre melhor a proposição de valor para o mercado americano. Se puder ir para a próxima página, por favor. Então aí, gente, se vocês olharem do lado esquerdo, vocês têm a evolução da receita. A partir de 2020. Só para vocês terem uma ideia, em 2019 a empresa faturava 5,4 bi de dólares. Com a Covid a gente perdeu 37%. Reestruturou quase 4 mil funcionários, fez um monte de ajustes para poder retomar. E de lá até agora a gente tem crescido constantemente, uma média de crescimento de 14%, o que aparentemente parece bacana, mas não adianta crescer sem gerar resultado. Se vocês olharem ali, vocês têm 20, 21, 22, 23, 24 e os últimos 12 meses baseados, 2 quartos de 25 e os 2 últimos quartos de 24. E o guider esse ano é de 7 a 7,5 bi de dólares. Então, assim, crescendo double digit, e a gente está cansado de ver isso em empresas de companhia aérea. Você cresce, 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 passar um tempo você vai para a Chapter 11. Então, assim, a nossa preocupação é realmente trabalhar no crescimento sustentável.
Se vocês olharem do lado direito, vocês têm o EBIT ajustado e, só para vocês saberem, a Embraer ajusta muito pouco. A gente quase não faz ajuste ali, a não ser um impairment ou uma reestruturação. Vocês lembram que eu falei que 2020 era 5,4 bi de receita? O EBIT na época era 0. Então, com a Covid, a gente perdeu 37% de faturamento. A Boeing saiu fora do deal, então a gente começou a caminhar de 2020, crescendo para 4, 6, 6,5, 7,6. Hoje a empresa está rodando a 8,6. O guidance está um pouco conservador, de 7,5 a 8,3. E o que está faltando nesse slide, em 2024 a gente teve mais 150 milhões de pênalti que a Boeing pagou. O número correto são 11% em 2024. Fora tudo isso, de 2021 a 2025 nós geramos mais de 2 bilhões de caixa positivo durante esse período. Só para vocês terem uma ideia, eu quando cheguei na Embraer, antes de assumir, pela minha experiência automobilística, eu fiquei 3 anos em compras, também como responsável de compras. A gente conseguiu manter o custo de produção estável por 3 anos e todos os contratos de aviação eles são indexados, o que significa parte dessa margem vem desse congelamento de custos e aumento de preços e além disso a reestruturação. E a cada ano a gente vem colocando um pontinho a mais na nossa margem. Aliás, eu esqueci de falar, tudo que eu vou contar para vocês também do dia 15 de setembro, quando a gente se encontrou, até agora aconteceu um monte de coisa que eu vou falar para vocês. Próximo slide. Importante falar, a nosso backlog, significa a carteira de pedidos, está em 29,7 bi. Amanhã a gente publica o novo backlog, que deve ser um pouco maior. E com as opções que a gente tem dos clientes, dá para chegar quase a 50 bilhões de dólares. Então, demanda não é o problema, mas ter um crescimento sustentável é importante. Começando do lado esquerdo, ali em cima, duration. A nossa dívida, quando eu assumi, estava em 4,4 e o plano nosso com o liability management era ter uma duration muito mais longa, porque a mediana do setor são 9 anos, de todos os pares, e a gente vem trabalhando ao longo do tempo para tentar fazer isso, não a qualquer custo. Então, depois que a gente se encontrou em dia 15/9, a gente recebeu um upgrade da Standard & Poor's para BBB, e tanto da Fitch quanto da Moody's, uma perspectiva positiva, um note abaixo. E no meados de começo de outubro, a gente precificou um bond que a gente chama de Long 12, que significa quase 13 anos. A gente pagou Treasury americana mais 130 basis points. O nosso bond que a gente emitiu em fevereiro, hoje, a Embraer pagaria Treasury mais 110 basis points. Significa praticamente um high ID americano, que eles emitem em torno de 90 basis points. Na mesma base, nós estaríamos emitindo a 110 basis points. Significa que estamos mostrando para o mercado um de-risk enorme da companhia. Então, hoje, com essa operação, a gente está com uma duration de 9 anos. Significa que a Embraer só tem investimentos para pagar em 2035 e 2038. E uma coisa que eu queria falar para os colegas também, por a gente ser preponderantemente exportador, a gente pegou uma linha com o BNDES de pré-embarque, Exim pré-embarque, só que o BNDES são 5 anos. A gente falou, 5 anos para a gente é muito curto. A gente fez uma parceria, Embraer, BNDES, Banco do Brasil. O Banco do Brasil entrou com uma Revolving Credit Facility, que significa para auditoria, essa linha de 5 anos, mais o Banco do Brasil virou uma linha de 8 anos, com juros bem atrativos. Lado direito, a nossa alavancagem, né? Debt-to-EBITDA ratio, em 20 vezes caiu, está praticamente 0 em 2024 e deve ficar negativo em 2025. E o gross debt deve ser para o EBITDA, deve ficar abaixo de 2 também. Então, assim, a gente está reduzindo as dívidas e gerando mais EBITDA. E embaixo, se vocês olharem ali o debt equity, né, nós estamos chegando próximo da estrutura ótima de capital, que significa protegendo mais o nosso equity, crescendo o equity, diminuindo a dívida. Ali o número de
de sonho seria algo em torno de 30%, para manter o custo de capital balanceado entre custo de dívida e custo de equity. Próximo. Então, continuando a longa história aqui, né, a gente, com o crescimento e fazendo mais com menos, a gente tem aumentado bastante o giro de ativos, de 2020 até agora, mais de 25%. Com isso, a gente está pagando o custo de capital, se vocês olharem ali, desde 2020 a gente perdia valor, e a gente está, em 2024 já foi positivo. E tudo isso que eu falei nos últimos slides, a gente continua fazendo de-risk da companhia, o que deve ter um efeito positivo em reduzir o custo de capital da companhia, o WACC. E com isso, a gente está preparando a companhia para os próximos 10, 20 anos. Embaixo tem o desenvolvimento da ação. Quando a gente se encontrou em 15/9 até agora, o papel já subiu 6,5%, 60% esse ano. E por que só está 202% aí? Em janeiro de 2020, o valor da ação batia $21, que era a precificação do deal da Boeing. Quando a Boeing caiu fora e a Covid entrou, o papel foi para $6. Hoje está 60. Então, dependendo do período que você mede em 2020, o papel subiu 10 vezes. E eu ainda acho, gente, pode comprar que está barato. Ainda tem múltiplos aí. Tem muito. Eu vou falar por quê, gente. Ainda por ser uma empresa Latam, Emerging Markets, a gente ainda tem um desconto de 30% em relação ao peer group. E nós estamos batalhando muito para mostrar. Por quê? Para mim, a empresa devia valer, hoje vale 11 bi de dólares, devia valer 13, 14. Próximo slide. Aqui é a última apresentação aqui, de 2021 até agora, a gente gerou 1,3 bilhões de net income, quase $2 por ação a cada ano, e a gente voltou a pagar dividendos que não pagava desde o começo de 2018. O primeiro pagamento foi no começo do ano, baseado em Q4 do ano passado. Sim, um pouco essa revolução que aconteceu na Embraer, tá bom? Tá, pode ser melhor? Muito melhor. Então, assim, essa é a trajetória que a gente está fazendo na companhia e acho que é o último slide, pode ir para o próximo. É isso, gente. Desculpa falar tão rápido assim, mas estou aberto para perguntas. Eu sei que você está saindo aí de uma reunião, entre uma reunião e outra, Antônio. Obrigado pelo teu tempo. Gente, perguntas para o Antônio? Opa. Antônio, boa noite. Parabéns pela trajetória. Boa noite. Queria aproveitar a sua fala, né? Você falou bastante sobre deals, e a gente tem falado aqui bastante também sobre estrutura de capital e funding, mas uma fala sua me marcou aqui com relação a fazer mais com menos. Imagino que toda essa performance ao longo do tempo ela não tenha vindo sem um programa estruturado de eficiência, quando a gente fala custos, especialmente despesas, né? Então, queria ouvir um pouquinho de você, do 80-20 de todo esse esforço, se houve essa estrutura organizada, né, para a eficiência nesse sentido, e quais foram os principais desafios? Obrigada. Bom, obrigado pela pergunta. 2, 3 coisas. A gente faz zero-based budget, 95% das despesas quem planeja é o meu time. Para a companhia toda, independente da unidade de negócio. Para cada conta tem um champion que planeja a empresa como um todo. Quando eu cheguei, o SG&A estava em 4,5, hoje está abaixo de 3. E fora tudo isso, a Embraer é uma empresa com uma filosofia Lean muito forte. Então, em média, a gente produz um avião em 25% menos tempo que produzia em 2020, em média. Então, se você junta esses dois efeitos, e depois da reestruturação, a gente criou uma outra iniciativa que é Grow Without Growing. Então, a parte direta de fábrica e indireta de fábrica pode crescer, o resto está congelado. Então, assim, se você pegar todas essas alavancagens de produção e controle de custos, a gente está... E, além disso, acho que a última coisa,
quanto mais carteira de pedidos a gente tem, mais elasticidade de preço a gente tem, o que nos permite até praticar um preço até maior em algumas plataformas. Tá bom. Pergunta para o Antônio. Oi, Antônio, ele está vendo a gente ou não? Tô vendo vocês tá de ótimo. costas. De costas, tá certo. Eu sou Agora bem, eu estou te vendo, não, pode... Agora eu estou vendo, obrigado. Tá certo. Eu sou o Felipe Está do lado do Valdo, está do lado do Valdo. Ali, ótimo. Eu sou o Felipe da Global Performance. E, bem, primeiro eu estive em São José o ano passado e eu vi lá o Profit Hunter com aquela pintura negra, uma maravilhosa aeronave ali, muito bonito, viu? Mas a dúvida é a seguinte, né? Eu acompanhei lá atrás o desenvolvimento do então KC-390, né? E o ciclo é muito longo, né? Esse ciclo de desenvolvimento ali a gente está falando que pode chegar até mais de uma década, né? E como é que você consegue equilibrar essa necessidade de CAPEX para um produto que tem uma demanda ali que você pode ser incerta no final das contas, né? E como é que você consegue balancear esse CAPEX que você precisa para todo o projeto de desenvolvimento até a fabricação e ainda o recebimento, que também é um ciclo longo, o fluxo comercial também é longo, né? Obrigado pela pergunta. Eu acho que a iniciativa de fazer o de-risk da companhia tem a ver com isso, né? Cada basis point no custo de capital faz um impacto enorme quando você calcula o retorno de um projeto. Então, você gasta dinheiro de 7 a 10 anos e só vai ter receita no 11º ano. No caso do KC, a gente teve uma vantagem. 2/3 do projeto foram pagos pela União. Então, isso ajudou a balancear um pouco. E quando a gente vende um KC, lógico, a gente paga royalties para a União para poder fazer o payback do investimento. Então, assim, o que a gente tenta, e a Embraer é conhecida por isso, ela tem o menor ciclo de desenvolvimento. O E2, que é o último desenvolvimento que nós fizemos em 5 anos. Então, isso ajuda você a conseguir ter um retorno, mas eu posso falar para vocês, a aviação é um negócio de muito risco, até por isso que tem 3 empresas no mundo ainda hoje. Por isso que a gente está trabalhando muito forte em fazer um de-risking para poder ter uma situação confortável para entrar num novo desenvolvimento. Nós estamos trabalhando muito forte para isso. A gente não sabe o que vai fazer, mas a gente está comprometido com os próximos 10, 20 anos. E não fazer nada em aviação não é uma decisão. Tem que fazer. Muito bom. Obrigado, Antônio. Alguma outra última pergunta aí para o Antônio? Acho que não. Antônio, muito obrigado pelo teu tempo aí. Me desculpem por não estar pessoalmente. Hoje eu estou com inveja do André e da Andréia aí, mas eu estou devolvendo o que vocês fizeram comigo na primeira reunião. Eu espero que você tenha sucesso lá em tirar os 10% de tarifa, que eu sei que é isso que você está fazendo aí. Então, muito bom, gente. A gente só tá aqui hoje porque a gente fez uma inauguração, fez o groundbreaking de um novo investimento pesado no estado do Texas. Todo mundo sabe que o Texas é muito forte na União aqui. Eu acho que sair dos 10% está bem encaminhado, depende, sei lá, Lula e o Trump tirar uma foto, dar um abraço e vida que segue. Rolar uma química. Tá bom. Legal. Obrigado, Antônio. Gente, obrigado, gente. Eu acho que a Elaine não me disse o que eu tenho que fazer agora. Você sabe que aqui quem manda em mim, no Filipe, e no Pires também é a Elaine, né? Mas eu acho que a gente tem seguimos ali fora? Ali? Não, eu vou dizer uma coisa. Eu continuo com dificuldade para saber quem... Cadê o Chiriaco? Já foi embora? Eu e o Chiriaco estamos com problema para voltar, mas de verdade, eu, o Antônio e vocês dois, eu desejo realmente sorte. Qualquer um que for escolhido, com certeza vai representar muito bem nós, os profissionais de finanças, né? E, como disse, eu estou tentando ficar equilibrado. Então, que um de vocês seja equilibrista. Muito obrigado, gente.